Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Paris Reagan, com o Joseph Larson, com o Dr. John Rosenstern. Não sou o doutor, mas sou o John. Tem que dar honra para quem merece honra, não é? E com o Dave Smith. É muito bom ter você conosco, senhoras e senhores. Nos últimos dias temos estudado algo muito interessante para mim. E oro para que você também ache interessante. Vamos continuar de onde paramos. Versículo 16 do capítulo 10 de Daniel, por favor. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Possivelmente era Jesus, pois Daniel chama ele de meu Senhor. O Senhor visitou pessoas de maneira pré-encarnada nesse planeta várias vezes no Antigo Testamento. A Bíblia não diz abertamente que era Jesus, mas eu acredito que fosse. Daniel disse que era como alguém que parecia o filho do homem, tocou os meus lábios. E eu não tenho certeza outra pessoa tocaria os seus lábios fora o Senhor. Não sei se ia valer de alguma coisa. Talvez podia ter sido Gabriel ou Miguel, mas de qualquer maneira, quando diz aqui filhos dos homens, acho que foi Jesus. Possivelmente foi Cristo, porque Daniel chamou de meu Senhor. Similar a Isaías 6, não é? Você está lendo aí? Não, mas ele tocou os lábios de Isaías com a brasa quente. Sim, então é bem parecido. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. A implicação não é que foi apenas a visão que trouxe uma fraqueza física, mas a presença de Cristo. E isso é poderoso, hein? O Senhor estava de pé diante de Daniel e Daniel não conseguia aguentar o poder de Deus. Falamos de cair no Espírito, contanto que seja no Espírito, vem de Deus. E nós não sabemos ao certo, sabemos apenas um pouco do poder que Deus tem, o poder da presença, e é muito poderoso. E Daniel experimentou aqui. E é o que eu quero ver aqui na igreja, no Centro Familiar de Adoração. Eu quero ver Deus se movendo de formas que só Ele pode se mover. E acreditamos em um Deus que pode ser sentido. Não acreditamos que é algo da imaginação de alguém. Daniel não estava alucinando. Ele estava são como nós estamos hoje, e você está também. Então vamos prosseguir, por favor. Existem pessoas que hoje chamariam alguém que diz que Deus está falando com eles de doente mental. É verdade. Sim, o vice-presidente dos Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Ele foi acusado disso. Ele disse, Deus fala comigo, e ele foi acusado de ser doente mental. Você está falando do vice-presidente Pence, não é? Eu ouvi falar disso. Claro, é normal quando as pessoas dizem que eles são mentalmente desequilibrados. E ainda bem que Deus fala até hoje, bem mais do que imaginamos, para ser sincero. É verdade, mas vemos esse exemplo de ser tocado nos lábios, como vemos em Isaías também. Era importante, vamos ler isso? É o primeiro capítulo de Isaías? Não, Isaías capítulo 6. Pense na importância daquilo que o Senhor está dizendo para esses homens, que os seus lábios são tocados porque eles têm algo a dizer. E acredito que o Senhor toca o coração de muitos. E creio que quando o Senhor te deu a revelação da cruz, Ele tocou os seus lábios. Porque foi falado e ainda é falado a presença de Deus que acompanha a mensagem da cruz, o poder para entregá-la e entendendo como o Espírito Santo opera. Eu já estudei muito a história da igreja. Eu gosto muito de ler e não me considero um erudito. Mas eu acho que você é um erudito, viu, John? Já li mensagens explicando como o Espírito Santo trabalha
dentro dos parâmetros da cruz. Isso não existe. Se as pessoas quiserem usar as centenas de horas que eu usei para estudar, não existe. Não estou me gabando para você, mas me gabando de você. Você estava preparado para receber uma mensagem que era para a igreja para esse momento. Deixa eu explicar. Eu acredito que a mensagem da cruz, e creio que as pessoas aqui concordam, que é a última mensagem para a igreja. É a mensagem para purificar a igreja da maneira que Deus quis, preparando a sua vinda. Mas também é uma preparação para a igreja recebendo a colheita. A igreja não estava na condição, há 20 anos atrás, de receber uma colheita. Eles iam ter destruído essa colheita e consumido. Isso era o que teria acontecido. Iam ter comido de maneira espiritual, claro, ao invés de aperfeiçoar e preparar a igreja. Ela não estava pronta e ainda não está, mas estamos nos preparando, porque agora temos a resposta e os meios. Quando chegar a colheita, vai ser preparada e armazenada para o seu uso de maneira correta, que é a vinda do Senhor. Quando lembro de 20, 30, 40 anos atrás, quando comecei a estudar essas coisas, nós não estávamos prontos, mas a mensagem da cruz, irmão Swagger, como você sabe, tem muito mais significado, e creio que o Senhor te tocou. John, outro dia um homem me perguntou, e eu vou te contradizer e depois continuar. Eu creio que você também é um erudito. Mas então, ele perguntou, se o Senhor escolhesse te usar para tocar esse mundo de novo, você está pronto? Você perguntou se eu estou pronto. Eu olhei para ele um instante e disse, eu não acho que tem alguém que esteja pronto. E só um tolo diria que está pronto. Eu acho que é uma tolice e não é verdade. Deus pode nos preparar, mas Ele é o único que pode fazer isso. Mas em relação a dizendo que a pessoa está pronta, não devemos fazer isso. Mas estou falando da mensagem, pois eu falei isso para o Senhor há 50, 60 anos atrás. Eu estou pronto, Deus. Quando eu lembro, eu fico com vergonha. Talvez não estejamos prontos, mas podemos nos colocar em um lugar onde podemos ser usados em relação à preparação. E a mensagem da cruz nos coloca em um lugar onde podemos ser um benefício para o corpo de Cristo. Eu estou falando da igreja no geral, não somente a gente aqui. Estamos todos em uma posição melhor e podemos apresentar as verdades de Deus de uma forma melhor, pois a fundação foi restabelecida. Mas precisamos de mais do que 1 ou 2 horas. Essa mensagem já está sendo transmitida 88, 90, já fazem 30 anos. 30 anos. E eu considero que acabei de começar não a entender completamente, mas a entender o bastante para saber da veracidade dela e do poder que ela tem. Estou começando a entender. E dou ao Senhor o louvor e a glória por isso. Mas eu acredito que é a mensagem do momento. Eu creio que é o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Para nós que queremos entrar em uma verdade maior da palavra, e temos que notar as passagens de Isaías 6 e Daniel 10 e também mas Apocalipse capítulo 1, que a pessoa que embarca em um conhecimento maior da palavra de Deus tem que encarar quem ele realmente é. Muito bom, porque quando Deus chamou Isaías e perguntou, quem irá por mim? A primeira revelação que veio foi, eu sou um homem pecador, que habita em meio de pessoas pecaminosas, e as brasas do altar tiveram que limpar seus lábios. Essa disponibilidade, eu já ouvi a história e sempre sinto a presença do Espírito Santo quando meu pai conta e quando o Espírito Santo falou para o Senhor na reunião de oração, não me busque pelo que eu posso fazer, mas sim por quem eu sou. Esse coração
é o que precipita um grande conhecimento da palavra de Deus. Então, se desejarmos ouvir a palavra e queremos ser usados por Deus, então, em nossas vidas, encontraremos isso. Ficaremos como Daniel, como lemos aqui no capítulo 10. Nossa força é removida, não havia força em mim, isso porque o Filho de Deus estava diante de mim. Eu quero perguntar algo para vocês. Quando vocês estavam estudando para o seu mestrado, não é? Haviam declarações feitas sobre a cruz que você sabia que o professor não conhecia a cruz? E se esse foi o fato, eu digo se, qual era a reação dele? Eu acho que todo professor foi diferente. Sim, mas alguns professores eu sentia que eles tinham algum entendimento da mensagem da cruz, mas não como alguém esperava. Mas alguns, eu acho que não tinham entendimento algum. Mas parecia que eles já chegaram a declarar uma oposição contra a cruz. Eu acho que um deles fez isso. Certo. Bem, na realidade foi uma grande mistura. É pessoal, então não vamos nos envolver nisso, mas muitas vezes as mesmas pessoas que são contra ou que dizem que não acreditam, mudam. O Espírito de Deus toca eles e muda o coração deles. E acredito que isso está começando a acontecer em muitos lugares. É um coração aberto para o céu. Pois como é que você vai ser contra a cruz? Como você mencionou, você disse que um homem que era juiz ou advogado, que leu seus comentários, e eu encorajo todos a pedirem uma Bíblia do expositor, e ele leu o que você escreveu sobre Oséias e Gomer. Sim, ele dirigiu lá de Tulsa, no Oklahoma, e ele chegou até mim em uma quarta noite, eu não sabia quem ele era, e ele disse: irmão Swagger, eu sou advogado e resolvo muitos casos de divórcio, e existe uma dor terrível envolvida com isso. E vou ser sincero, eu não gostava do Senhor, não queria ter nada a ver com o Senhor. Até ler os comentários sobre Oséias e Gomer. E ele disse: eu fiquei destruído, foi ali que vi que a graça de Deus e o amor de Deus eram poderosos e vim pedir perdão pela maneira que eu tenho agido. E fiquei muito agradecido. Mas Deus é capaz de mudar a vida de pessoas e não existe situação pior do que o estado de Gomer. E a situação dela era a pior possível. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou pegar Israel, que está na mesma condição, e vou trazê-lo de volta. E Ele é capaz de fazer isso pela graça de Deus. Eu agradeço a Deus porque outro dia mencionei isso e talvez alguém aqui mencionou para mim que o superintendente das Assembleias de Deus disse: foi você que me contou? Acho que foi o Doni que falou na mensagem dele. O Doni? Alguém falou. Eu sei que o Doni mencionou quando ele pregou. Tá. O superintendente disse que temos que voltar para a cruz. Talvez ele disse isso e nunca tenha assistido esse programa. Mas eu agradeço a Deus por ele ter falado isso, não importa onde ele assistiu. Muito bem, Dave, quero que você leia de Isaías. Muito bem, vou começar no versículo 1, tá bom? Claro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, aleluia, e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem irá de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E foi um dos serafins que tocou os seus lábios com a brasa de fogo, e ele não foi queimado, mas limpou ele. Ele foi purificado, e nada pode purificar como fogo. O único problema é que consume aquilo que toca. Muito bem, pode ler o versículo 16, por favor. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Possivelmente era Cristo, pois Daniel chama ele de meu Senhor. Pode ler o 17. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. A implicação é que não foi só a visão que trouxe uma fraqueza espiritual, mas a presença de Cristo. E alguns acreditam que era Cristo, e eu também acredito. Pode continuar. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Parece ser o Senhor em uma aparição pré-encarnada, falando com Daniel. Eu não duvido que Cristo tenha aparecido de maneira pré-encarnada várias vezes no Antigo Testamento. E o Gabriel pregou sobre isso no último domingo passado, ao gravarmos esse programa sobre a pré-encarnação de Cristo até que ele se tornasse o homem Cristo Jesus. Como Gabriel disse, Deus nunca teve começo, ele sempre existiu. Mas como homem, ele teve um princípio, considerando no ventre de Maria, quando ele nasceu ali como um homem físico. E o homem físico não teve nada a ver com aquela gravidez ou o que aconteceu com Maria. Não teve nada a ver. Não tinha como. Porque se o homem tivesse influenciado de alguma maneira Cristo, nasceria um pecador, como nós somos. Não é mesmo? Mas Maria não ficou grávida de um homem mortal. Ela, na realidade, ficou grávida, e você pode perguntar: como funcionou? Da mesma forma que o Espírito Santo disse: haja luz, e houve. Que haja gravidez ou concepção, seja qual for a terminologia, e aconteceu. Fácil assim. Então acredito que ele e sua glória apareceram várias vezes. Ele apareceu para Josué, antes de entrarem em Jericó. E creio que se acreditássemos mais, veríamos isso mais hoje em dia. Temos que acreditar que Deus quer falar com o seu povo. E geralmente chamamos isso de teofania, ou aparências ou aparições de Deus. Aparições físicas de Deus, aonde a humanidade pode ver a Deus. E falamos de aparições de Cristo pré-encarnadas como cristofanias. E acreditamos que a maioria das teofanias são cristofanias, porque depois da encarnação de Cristo, não vemos nas Escrituras mais aparições. E não... Como é que é? Nós não vemos mais essas teofanias, por exemplo, depois da reencarnação de Cristo. Agora vemos Jesus aparecendo. Ele está em foco, e até mesmo um Cristo depois que ressuscitou, ele é visível. É o que vemos agora, e por isso chamamos as aparições de Deus no Antigo Testamento de cristofania.
E a melhor evidência para isso, possivelmente, foi quando Jesus apareceu nas margens do Mar da Galileia, entrou em um barco com Pedro e eles vão adiante e pescam muitos peixes. E quando Pedro vê isso, ele reconhece: eu não estou na presença apenas de um mestre, eu sou pecador e estou na presença de Deus. Ele entende que estava na presença de Deus e responde como Isaías respondeu e como Daniel está respondendo aqui. Ele se prostrou. Quando você entende que está na presença de Deus, isso deixa você inválido. Isso é verdade, certo? E sabe por quê? É porque você está olhando para um espelho. Você vê ele por quem ele realmente é e diante daquilo você se vê como realmente é. E Daniel disse que ele não teve força alguma. As coisas que eram boas nele não eram mais boas. Verdade. Então, até quando pensamos que existe uma certa moralidade em nós, o outro cara ali é pior do que eu. Na presença de Deus não quer dizer nada, porque no estado de santidade dele, eu lembro de ler a declaração de um pregador chamado Garden C. Taylor. Ele disse: é difícil se assentar na presença de um Deus santo. É difícil porque a presença dele expõe você por quem você realmente é. É verdade. Mas essa é a melhor coisa que pode acontecer com um homem, se assentar na presença de um Deus santo e ele te mostra quem você é. Ele mostra quem você é, porque agora a mudança pode acontecer. Agora a brasa pode vir. Agora o Espírito Santo pode vir, transformar aquele coração e transformar em uma nova vida. Paulo também foi outro exemplo a caminho de Damasco. Sim, quando ele viu que estava na presença de Deus, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu faça. Até aqui vivi a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça. Sim, foi quando ele foi salvo. Sim, o que o Senhor quer que eu faça foi quando ele entregou o coração para Jesus. Quando ele entrou na casa de Ananias, ele já era crente e ele não precisou se tornar um. Não vemos que Ananias tenha pregado muito para ele, não é? E o nosso tempo acabou. Deus nos ajude. E vocês já notaram que ele interrompe a gente bastante? Então, não escute esses homens, viu? Muito obrigado por estar conosco hoje e não perca o próximo programa.